Hoje eu vou te ajudar a montar a sua rotina perfeita. A ideia deste vídeo saiu, na verdade, deste livro que eu estou lendo, que se chama O Mito do Empreendedor. Esse livro aqui é fenomenal. É um livro para você construir uma série de sistemas dentro da tua cabeça, de estruturas que te ajudam a fazer o seu negócio ser próspero. Muita gente falha num negócio porque não consegue construir sistemas que operam constantemente do mesmo jeito, todos os dias. Isso é uma rotina. Uma rotina é algo que acontece sempre da mesma forma, vamos dizer assim. E neste livro ele fala que existem 3 coisas que tem que acontecer no seu negócio. Eu estou contextualizando para a gente entrar na rotina do nosso dia a dia, porque eu acredito que esse contexto vai te fazer perceber uma coisa central, que eu acho que é o que sempre me atrapalhou quando eu tentei criar uma rotina de outra forma. Ele diz que um negócio tem que ter 3 partes. Tem que ter o que ele chama de orquestração, inovação e quantificação. E ele fala, nenhuma das 3 funciona sozinha. Elas só funcionam porque elas operam juntas. Ou seja, você não vai arrumar a tua rotina se você pensar em algo isolado. Você só consegue arrumar a sua rotina se você conseguir enxergar ela como um todo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender. Ele diz assim, o desenvolvimento de um negócio, o processo de desenvolvimento de um negócio não é estático. Não é uma coisa que você faz e pronto, acabou, está resolvido para o resto da tua vida. Não. É uma coisa que você faz o tempo inteiro. Então você inova, quantifica e orquestra, e depois você inova, quantifica e orquestra para sempre. Você está o tempo inteiro repetindo esse processo. E aí nós vamos entrar na nossa rotina. Quando eu penso numa rotina, qual que é o grande problema que eu encontrei na minha vida? Eu tento criar a rotina perfeita que vai funcionar para sempre. Mas isso não funciona, isso não existe. Então, vamos estabelecer uma primeira coisa aqui. Você vai ter que ter a principal de todas as suas rotinas, o principal ritual que você tem que ter, porque ritual é a palavra-chave, na minha opinião. O principal ritual é a revisão. E a revisão, ela é semanal e diária. Ou seja, todo dia eu reviso a minha rotina de forma muito rápida e toda semana eu reviso de forma lenta. Você já vai entender isso. Eu fiz aqui um esquema visual pensando na rotina que eu tenho hoje, que é o mais próximo da perfeição que eu já cheguei. Hoje é a minha rotina mais produtiva de todas e que eu tenho mais tempo para tudo que importa. Agora, por exemplo, é 7 horas da manhã. Tá todo mundo dormindo aqui em casa. Eu já rezei, eu já estudei e agora eu estou gravando esse vídeo. E quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou lá para dentro de casa para acordar meus filhos, para tomar café da manhã, sem pressa, para vir trabalhar tranquilo. E quando eu chegar no meu trabalho, ou voltar aqui para o meu escritório, eu não vou trabalhar correndo atrás dos prazos e de coisas que tem que acontecer, ansioso e estressado. Então eu tentei fazer uma identificação do que tem na minha rotina que faz com que ela esteja nesse seu ápice de perfeição. E aí eu percebi o seguinte, nós vamos deixar gravado aqui, inclusive, para essa nossa aula, que nós estamos aqui lidando com estática, ou coisas estáticas e dinamismo. Então é um paradoxo que vai acontecer o tempo inteiro aqui quando nós estivermos falando da nossa rotina. Eu tenho uma atividade dinâmica que acontece de forma estática, ou seja, todo dia algo está acontecendo que é o que retroalimenta a melhoria. Isso é o que a gente pode chamar de processo de melhoria contínua. Acho que o melhor jeito da gente olhar para isso é através de uma palavra simples chamada iteração. Então o que é a iteração? A iteração é o ciclo do feedback. Você age, aí você pega um feedback que é a resposta ou o resultado que a sua ação deu e você altera a ação. Então você age, você obtém uma resposta, essa resposta te dá um feedback e você altera a sua ação. Isso significa que cada vez que eu fizer repetir essa ação, na verdade eu estou repetindo ela
de uma forma melhorada. Por exemplo, todo dia eu leio, todo dia eu estudo. Essa é a primeira das 4 coisas da minha rotina perfeita. Só que todo dia o meu estudo é melhor, porque o meu estudo é aprimorado pelo estudo de ontem. Então, o que eu percebi? Eu consegui criar uma espécie de um processo, de um sistema na minha vida em que eu sempre melhoro o que eu estou fazendo. E o ponto de melhoria é o estudo. Então nós temos aqui na minha rotina um ponto número 1, que é o que faz todos os outros melhorarem constantemente, o estudo. Eu tenho um segundo ponto na minha rotina que eu chamaria... Então nós vamos chamar o estudo da melhoria. Estou inventando isso agora. Estou inventando isso agora. O segundo ponto, esses nomes, tá? O segundo ponto é o ponto que eu vou chamar que é a solidez, é a fortaleza da minha rotina. É o que deixa a estrutura segura. Então a gente pode chamar de ponto de solidez aqui. Não sei se solidez é a melhor palavra. Que é a oração. Então a oração não é feita... O estudo é feito para eu aprimorar as atividades. A oração é a minha fortaleza espiritual. Eu não vou entrar em nenhum tópico de oração aqui, porque cada pessoa que me assiste tem a sua religião, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, de adorar a Deus e tudo mais. Eu acredito na minha forma, que é a religião católica, mas eu não estou aqui para te convencer a pensar como eu. Tá? Eu só estou te dizendo que, dentro da minha rotina, se não tem a oração, eu fico frágil. E se eu fico frágil espiritualmente, todo o resto desmorona. Então é como se fosse o fundamento. O estudo é o que faz com que as coisas sejam cada vez mais bem feitas. A oração é o que faz com que eu consiga fazê-las em primeiro lugar. A terceira coisa que tem na minha rotina é o sono. Eu sou pai de crianças pequenas. Eu tenho 2 filhos pequenos, o terceiro está vindo aí, está na barriga, no forninho. Então eu posso te garantir, o meu sono é imperfeito. E não existe sono perfeito na minha vida, mas precisa existir um sono, uma certa qualidade de sono dentro da medida do possível. Isso significa que nós vamos ter que ter 2 coisas fundamentais, que é a rotina matinal e a rotina noturna, e nós vamos falar dela aqui. Então o sono, ele é a principal estrutura de saúde física da minha vida. Nós poderíamos adicionar ao sono aqui a alimentação, e nós poderíamos adicionar o exercício físico. Eu não vou explicar essas 3 coisas porque não é a minha área de expertise. Eu só estou te dizendo que elas precisam existir dentro da sua rotina. Mas a principal das 3 é o sono, na minha opinião. Quando eu estou com o sono organizado, eu tenho exercício físico melhor e eu como melhor. Quando eu estou com sono desorganizado, eu bagunço todo o resto. Porque eu bagunço meus horários de alimentação e eu perco os meus horários de exercício físico e a minha força física para praticar aquele negócio. Então, para eu ir na academia, morrendo de sono, ferrou. Por isso que eu coloquei o sono como principal desses pilares da saúde física. E o quarto ponto da minha rotina, eu não achei um jeito melhor de colocar ele que não fosse esse. São as 3 prioridades do meu trabalho. Ou seja, não é o trabalho, são as principais coisas que acontecem no trabalho. E eu descobri ao longo dos anos que com prática suficiente você sempre consegue reduzir tudo para 3 coisas. Existem 3 coisas que são as principais e nunca vão mudar. Dentro do meu trabalho, essas 3 coisas são leitura, escrita e gravação. Então, se você trabalha com internet igual eu te garanto, os 3 pontos principais do seu trabalho são esses. Todo dia você tem que ler, todo dia você tem que escrever, todo dia você tem que gravar. Gravar é vídeo, gravar. Isso aqui, ó, tô falando na câmera, entendeu? Por quê? Porque esse é o centro, são as grandes prioridades de um trabalho digital. Então veja, a minha rotina, ela tem... Todos os dias precisam ter esses 4 grandes pilares. O estudo, que faz com que todos os dias eu tenha uma rotina cada vez melhor. A oração, que garante a solidez espiritual para eu aguentar o tranco e aguentar o sofrimento e a chatice que é trabalhar e cuidar das coisas e cuidar das pessoas e fazer o bem, etc. O sono, que é a base da minha capacidade física. Sem sono, eu estrago a minha alimentação e estrago o meu exercício físico. E as 3 principais prioridades do trabalho, que vão me ensinando a ter um trabalho eficiente. Se eu não descubro e quais são as 3, e não estudo todos os dias para tornar essas 3 prioridades as únicas coisas que eu faço,
Ou seja, eu preciso ter como únicas coisas ler, escrever e gravar vídeo. Todo o resto, outra pessoa tem que fazer ou não deve acontecer. Se eu não descubro isso, o trabalho está sempre engolindo toda a minha vida. Então eu perco todas as outras coisas porque eu estou sempre correndo atrás do trabalho. Trabalho é importante porque trabalho fornece o dinheiro, que é o recurso que sustenta a tua casa, pagar tuas contas, conta de água, conta de luz, etc. Então, o trabalho tende a ser o que engole todos os outros porque ele sempre parece o mais urgente. É mais urgente eu pagar minha conta de luz, ou sei lá, o financiamento da tua casa, o aluguel da tua casa, do que tu ficar magrinho, entendeu? Então você vai sacrificar a tua academia em troca do teu trabalho na maioria das vezes. Eu percebo que isso aconteceu comigo. Beleza. Estabelecidos esses 4 pontos, nós vamos dar um segundo passo para os 3 grandes blocos de tempo que tem que acontecer no seu dia. Eu tô tomando meu cafezinho, pô, é 7 da manhã. Então de vez em quando tem que ter uma pausinha aqui na nossa conversa. Quais são os 3 grandes blocos de tempo que precisam ou que mais importam? Leitura, trabalho e oração. Eu não vou contar o sono como um bloco de tempo, afinal de contas ele naturalmente vai acontecer. O que é um bloco de tempo? Um bloco de tempo é um espaço de tempo na sua agenda em que acontece somente aquela única coisa. Então você vai pensar na tua agendinha lá, né? Tu tem tua agendinha, a minha agenda é o Google Agenda e ela tem lá os teus dias da semana e os horários, beleza? Então tô fazendo aqui uma planilha muito mal feita. E lá na tua agenda você vai ter os seus blocos de tempo. Você vai proteger determinados horários. Então, por exemplo, das 4, vou dar exemplos para você entender. Das 4 às 6 da manhã eu estou em oração. Das 6 às 7 da manhã eu estou em leitura. Das 7 às 7h30 eu estou em gravação. Então, isso aqui é o quê? Das 4 às 6, não tem celular, WhatsApp, blá, 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 não tem. Das 6 às 7, não tem terço, não tem blá, blá, tem só leitura. Aqui tem só terço, aqui tem só leitura. Das 7 às 7h30, só existe essa atividade. Eu não vou parar para fazer não sei o quê, não tem. Isso significa, inclusive, que existe o bloco de tempo do trabalho burocrático, ou seja, o bloco de tempo do WhatsApp, do direct do Instagram, esse tipo de coisa que não deve tomar os outros blocos de tempo. Por que os blocos de tempo são tão importantes? Porque são eles que te tornam produtivo. Produtividade não é fazer mais coisas em menos tempo, é identificar as únicas coisas que realmente importam, proteger o tempo delas e, por causa disso, fazer elas com cada vez maior eficiência. Cada vez maior eficiência nas coisas que mais importam significa que, ao invés de ficar incluindo coisas novas na minha rotina o tempo inteiro, o que vai acontecer é, essas coisas que mais importam vão acontecer com uma qualidade cada vez mais elevada. Isso significa que, por vezes, elas vão ser feitas mais rápido. Então, o tempo que eu levava para entender uma página de um livro hoje, há 3 anos atrás, é muito maior do que de hoje, então tem velocidade, mas também a profundidade ou a minha capacidade de fazer aquilo é aprimorada, ou seja, o meu vídeo de hoje é melhor do que o meu vídeo de 1 ano atrás. O texto que eu escrevo hoje é melhor do que o texto de 1 ano atrás. Por quê? Porque eu estou protegendo o bloco de tempo e eu estou dando atenção, deep work, trabalho focado, atenção profunda naquilo ali. E isso faz com que cada vez seja mais bem feito. Pensa lá, Senhor Miyagi, ou sei lá, ele ensinando o Karate Kid, bate na água, fica batendo na água, bate na água, bate na água, tira a camisa, põe a camisa, tira a camisa, põe a camisa. O que é isso? Tu tá aumentando tua habilidade em fazer aquilo. Tem um amigo meu que é mestre em Kung Fu lá, o último grau do Kung Fu, que eu não lembro qual que é o grau. Eu lembro lá no comecinho, quando ele começou, sei lá, 15 anos atrás, ele dava um soco. O soco tem uma determinada profundidade. E aí como é que ele treinava isso? Ele dava um soco numa chama de uma vela, até ele conseguir apagar a chama de uma vela só com o ar que é movimentado pelo soco dele, pelo movimento do braço dele. Ele está ganhando profundidade nisso. A repetição dá profundidade. Essa analogia eu estou fazendo para você entender que não tô aqui para te ensinar a fazer 10 vezes mais coisas. Não, eu tô aqui para te ensinar a fazer 10 vezes menos coisas. Porque você vai fazer só as que importam e elas vão dar mais resultado porque elas vão ser mais bem feitas
com mais profundidade. Muito bem. Então, esses 3 grandes blocos de tempo é aqui que você tem que ficar moldando a tua rotina. Essa revisão semanal e diária que eu te falei no começo do vídeo, isso aqui é o que vai acontecer. Todo santo dia você vai se perguntar se você conseguiu proteger esses blocos de tempo. E toda vez que você responder que não, você vai descobrir o que faltou. O que tem que ser refeito para que você consiga proteger esses blocos. Hoje eu consegui ler a minha 1 hora das 6 às 7 da manhã? Não. Por quê? Arruma. Não. Por quê? Arruma. Todo dia, todo dia, todo dia. E toda semana eu reviso a semana inteira para eu me perguntar uma coisa. Tem horários que eu preciso mudar? Pô, eu posso ler 1h30 ao invés de 1? Eu deveria estar lendo só meia hora ao invés de 1 hora? Eu posso mudar esse horário? Ao invés de ler das 6 às 7, e que tal eu ler das 10 às 11? Ao invés de ler das 10 às 11, que tal eu ler das 3 às 4? Então, a revisão semanal ela é uma revisão de reajuste. E a revisão diária ela é uma revisão de aperfeiçoamento. Percebe? Na revisão semanal, eu troco coisas de lugar. Na revisão diária, eu aperfeiçoo uma atividade. Caramba, eu tô muito feliz que eu falei isso, porque eu nunca tinha conseguido expressar isso nessas palavras. Olha só, isso aqui é muito importante. Muito bem. Agora, os blocos de tempo, você está vendo que eles estão nos levando a pensar em horários. Quando eu penso em horários, os grandes horários, os horários que mais importam são o horário de acordar, o horário da minha rotina matinal, o horário da minha rotina noturna e o horário de dormir. Acordar e dormir é um horário estático. É a hora que eu deito na cama e a hora que eu levanto da cama. Deitar na cama, para mim, não significa deitar e fechar o olho. Significa deitar na cama, pegar um livro e ficar lendo ele até dormir. É assim que eu criei o meu ritual do sono. Nós vamos começar a falar de ritual agora. E o horário de... Isso aqui é o horário de dormir, na verdade, né? O meu horário de acordar tocou o meu despertador, o movimento entre o despertador tocado e a hora que eu levanto. Vou ser honesto contigo, meu despertador toca 3h40 da manhã. Eu levanto da cama entre 3h50 e 3h55. Então o que acontece das 3h40 às 3h55, nesses 15 minutos? Eu ligo um vídeo dos caras rezando para eu ir entendendo, meu cérebro, meu corpo tá entendendo, sacou? Tá chegando a hora de rezar, meu filho, vamos lá. Vai se habituando aí. O travesseiro tá gostoso, mas tu tem que deixar isso para trás. Existe até aquela ideia do minuto heróico, né? São José Maria Escrivá, minuto heróico. Fala, tu vai levantar e acabou, né? Tu diz assim, ó, este é o meu minuto heróico, eu não vou perder a guerra para minha mente contra o travesseiro, sacou? Existe uma outra técnica muito simples que eu aprendi com uma neurocientista lá, que é, tu conta 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. É de trás para frente para ser mais difícil, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1, levanta sem nem pensar. O meu horário de acordar é isso. É aquele espaço de tempo entre as 3h40 e as 3h55 em que eu estou processando que eu acordei. Aí eu levanto e eu vou para a minha rotina matinal. O meu horário de dormir é a mesma coisa. Deitei na cama. Eu deito na cama mais ou menos entre as 9h30 e as 10. Por quê? Porque daí eu vou pegar o livro. Cara, eu já tô com sono absurdo nessa hora. Então, o livrinho ali, nesse horário, vai ser uma leitura curta. É só para eu... Sabe quando eu gosto de dormir naquele estado meio catártico, assim? Tu tá meio... Já tá passando mais pra lá do que pra cá, tá ligado? Tu tá pendendo assim em cima do livro. Tá quase caindo com a cara, babando no livro. Então é assim que eu gosto de dormir. Então eu pego o livrinho ali pra que essa atividade vá me relaxando a este ponto, beleza? Mas vamos lá. Como esses horários eles são mais fixos, não nos cabe conversar a respeito deles. Nós vamos falar de rotina matinal e de rotina noturna. Rotina matinal, a minha, dura de 1 a 2 horas. Então, o que eu estou chamando de rotina matinal? Estou chamando de rotina matinal esse espaço de tempo que acontece entre o levantar da cama e o despertar da minha mente, vamos dizer assim. Cara, agora eu estou meio pronto para o dia, sacou? Isso que eu chamo de rotina matinal. E eu tenho 2 perguntas muito simples para ela. Primeiro, o que te desperta? E segundo, o que te agrada. O que me desperta é banho. Eu tenho que tomar banho, cara. 3h50 da manhã eu tô tomando banho. E o que me agrada é café mais luz amarela. Essa é a minha pira, entendeu?
Então, o que acontece? Eu acordo, tomo meu banho, saio do banho, boto a roupa, vou para a cozinha, faço o café. Fiz o café, venho para o escritório e fico... Essa luz aqui que está me iluminando para eu gravar esse vídeo não existe. Só existe a luzinha amarela que tem aqui, que tu não consegue ver, da minha luminária de mesa. Eu sento aqui com essa luzinha amarela ligada, pego o meu terço, pego o meu cafezinho, começo a rezar. O que me desperta, mais o que me agrada. Evidentemente, o café também me desperta, mas o café mais me agrada do que me desperta. Inclusive, eu percebi, observando a mim mesmo, que existe um intervalo de 30 a 50 minutos entre o primeiro gole de café e o efeito da cafeína no meu corpo. Então eu acho que isso é diferente para cada pessoa. Então normalmente o que acontece é, eu faço meu café, veja, tá o meu banho ali, 3h55, faço meu café. 4 horas eu estou sentado aqui, eu não tomo meu café 4 horas. Eu começo a tomar meu café mais ou menos às 5. 1 hora depois. Por quê? Eu tenho impressão, isso é coisa minha. Tu tem que perceber com você mesmo. Essa primeira hora eu tenho que ir meio que na marcha lenta. Não adianta eu tomar o café nessa primeira hora. Então eu deixo para tomar às 5, porque daí lá pelas 5h30, 6 horas eu estou desperto. Por isso que eu falo, é 1 a 2 horas. Entre o horário que eu levantei da cama e o horário que minha cabeça despertou de verdade. E aí, a partir daí, eu entro na minha, depois da rotina matinal, na minha rotina de leitura e de trabalho. Vamos voltar para a palavra ritual, é muito importante para mim. O ritual é aquela pequena atividadezinha que ela demarca. Olha, eu estou saindo daqui para cá. Então, fazer o café demarca. Olha, é um sinal físico, assim, meu corpo percebe. Opa, acabou o sono de fato e agora vai começar a oração. O café é a demarcação é o meu ritualzinho. Eu sentar aqui, sempre minha garrafinha azul que minha avó me deu, minha xicrinha pequenininha que eu gosto, eu pego meu terço, que é o terço do meu filho, de quando ele nasceu, que está aqui no meu bolso, e eu começo. Tá tudo, a garrafa tá meio destruída, o terço também, por quê? De tanto usar. É minha caneta, minha lapiseira aqui, ó, toda destruída, minha Montblanc do Paraguai aqui. Eu tenho essa coisa assim, ó, é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo formato, entendeu? Luzinha amarela, cafezinho. Então o ritual é essa pequena atividade que ela demarca. Eu mudei daqui para cá. Acabou, por exemplo, acabou meu terço, eu vou entrar na leitura, o meu ritual, a minha demarcação, eu pego esse meu devocionário a São José aqui, ó, e aí eu faço a oração para antes dos estudos, está marcado aqui, ó, oração de Santo Tomás de Aquino para os estudos, e depois eu vou para essa segunda demarcação, oração a São José para antes do trabalho. A própria leitura da oração, e eu leio, mesmo tendo decorado, eu leio, nem sei se eu decorei inteiro, diga-se de passagem, mas a leitura, ela demarca, opa, eu estou saindo desse estado aqui de oração, estou indo para o estado de leitura e trabalho. Então o ritual ele faz isso. Na rotina noturna é a mesma coisa. Então a rotina noturna, as duas grandes perguntas que eu faço é o que te relaxa e o que te agrada de novo. Então, por exemplo, me relaxa, eu tenho que tomar meu banho da noite, eu tomo 2 banhos por dia, pô. Então, eu morei na França, né? Lá os caras não tomam nenhum por semana direito. Então, eu tomo 2 banhos por dia. Por quê? Porque aqui o banho da noite ele é o relaxante. Ele não é o que desperta. De manhã, o banho é mais frio, para despertar. De noite, o banho é mais quentinho, para relaxar, entendeu? E aí, o que mais me relaxa? Deitar na cama, ligar o ar... Tem que estar gelado, o quarto tem que estar gelado. Se tá verão, tem que ligar o ar-condicionado torando no 18. Se tá inverno, beleza, não precisa do ar. Deita embaixo da coberta. Eu tenho que deitar embaixo da cobertinha ali, velho. Não tem o que fazer, entendeu? Isso é o que me relaxa. E aí eu pego um livrinho. Por quê? O livro me agrada e me relaxa ao mesmo tempo. Esse livro da noite tende a ser um livro tranquilo de ler. Não vai ser um negócio que eu vou sentar, pensar, raciocinar. Então, por exemplo, neste momento eu estou lendo Fundação, do Isaac Asimov, que é um livro gostoso de ler, entendeu? Historinha legal. É uma coisa que me agrada e relaxa ao mesmo tempo. Às vezes a gente pega lá um computador, a gente não tem TV no quarto, né? Pega o computador e vai ver uma série, eu e minha esposa. No meio do episódio eu já tô quase roncando, entendeu? Então a gente vê série tudo parcelado, a gente não vê um episódio inteiro, a gente já vê 20 minutos ali. Por quê? Porque me relaxa e me agrada, sacou? Então, a rotina noturna, ela vai durar menos ainda, tá? Isso aqui é 30 minutos a 60 minutos, né? 1 hora. Por quê?
Porque eu já tô cansado, 8h30 meu filho foi dormir, eu saí do quarto dele e aí eu entro na minha rotina de sono, eu já tô quebrado do dia, entendeu? Então à noite as coisas acontecem mais rapidamente do que de manhã. Isso daqui, cara, isso aqui ó, é fundamental para nossa explicação. O dia que eu comecei a marcar a minha rotina matinal, a minha rotina noturna, eu comecei a arrumar o meu dia inteiro. Então, eu construí essa crença pessoal de que uma vez que você arruma o começo do dia e o final do dia, o meio do dia tende a se ajeitar. Então isso aconteceu comigo. Eu comecei com esse negócio de rotina matinal e noturna marcadinha em 2022, quando eu estava tentando reorganizar a minha vida. Lá em 2022 eu percebi esse efeito. Primeiro eu arrumei amanhã. Amanhã me fez arrumar a noite. Os dois juntos me fizeram arrumar o dia. Só que eu tenho que estar sempre revisando. Por quê? Isso aqui muda. Tem épocas da vida que eu acordo 5 da manhã. Tem épocas que eu durmo 9 da noite. Tem épocas que eu durmo 11 da noite. Então, por isso que eu comecei falando de estática e dinamismo. Eu estabeleci aqui para você algumas coisas estáticas, mas são regras que devem ser usadas para mudar o que precisa o tempo inteiro. Por isso que tem que ter a revisão. Porque a revisão te mostra o que está certo, o que está errado, o que tem que ser mudado. E é por isso que o ponto 1 é estudo. Porque o estudo me dá mais conhecimento. Mais conhecimento é mais repertório, mais possibilidades, mais ferramentas para eu mudar o que precisa ser mudado. Então, de 2022 para cá, que eu estou aprimorando essa rotina, cara, a minha eficiência só aumentou. E hoje eu tenho mais tempo para fazer tudo, de forma impressionante, e eu tenho mais resultados na minha vida. Aí eu vou para uma fala do Cal Newport no livro Slow Productivity, que é o seguinte: fazer menos coisas é diferente de conquistar menos coisas. O que nós queremos é conquistar mais e não fazer mais. Só que a gente confunde isso. A gente acha que para conquistar mais tem que fazer mais. Estou te dizendo, isso é falso. Tudo que eu quero tentar te ajudar aqui nesse vídeo e nos outros que virão é fazer menos para conquistar mais. É possível, desde que você consiga se organizar e aprimorar essa organização com o passar do tempo. Se você gostou disso daqui, você vai gostar muito da OPB School, a minha escola onde eu te formo em One Person Business. Uma das nossas matérias na escola é a produtividade para o trabalho digital. Como você conseguir fazer o seu trabalho alcançar as pessoas e trazer o dinheiro que precisa sem destruir a sua vida, que é o que acontece com muita gente que vem aqui na internet. Então, se você quer ter um negócio digital e conseguir ter ele dentro da sua rotina, trabalhando sozinho, você precisa conhecer a OPB School. O link está na descrição. É a única escola que existe no Brasil para te formar neste modelo de negócios revolucionário que é o One Person Business. Clica no link para conhecer mais. Tamo junto.